As flores eram um último suspiro de vida em meio ao cinza do asfalto. Lúcia, uma jovem de coração partido e olhos cansados, vendia suas flores de papel ao lado da estação de trem. Usava um vestido rasgado, mas carregava o sonho de um mundo melhor. Um mundo onde não precisasse se esconder sob paletós sujos de desesperança. Mas a cruel realidade das ruas tinha planos diferentes. A cada dia, ela ouvia murmúrios de terror sobre traficantes que rondavam as esquinas, mas acreditava que as flores podiam proteger sua alma. Certa noite, sob a luz dos postes, um homem a abordou. Ele tinha um olhar predador e um sorriso que não chegava aos olhos. Uma conversa aparentemente amigável rapidamente se transformou em sequestro. Lúcia sentiu o frio do metal contra sua pele enquanto ele a arrastava. O mundo ao redor foi se apagando e, quando acordou, encontrou-se em um lugar escuro, sufocante. Um saco. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael observava suas riquezas em um cofre silencioso. O buffet luxuoso, os carros de marcas famosas, tudo parecia uma máscara. Ele carregava segredos familiares pesados como chumbo, lembranças que o atormentavam nas noites solitárias. Sentia um vazio que o dinheiro não podia preencher. Decidiu que precisava fazer algo. Então, pontuado por um impulso, ele foi até um abrigo de emergência. No abrigo, o som da desesperança e da luta desabava sobre ele. Os olhos vazios e os rostos desgastados traziam à tona algo que ele tentava esquecer. Foi ali que os olhos de Lúcia se cruzaram com os de Rafael. Ele viu a centelha de força sob o medo. Ela viu um brilho de compaixão sob a camada de tédio que envolvia sua vida. Uma conexão estranha, quase mágica, floresceu entre eles, como um botão tímido em meio ao barro. As conversas se tornaram um porto seguro no meio do caos. Rafael compartilhou sua angústia, e enquanto Lúcia falava de sua vida nas ruas, seus medos do passado, seus olhos ganhavam vida. Eles perceberam que estavam aliados em uma missão involuntária de salvar meninas aprisionadas como Lúcia fora. O desejo de ajudar cresceu em deles, mas a origem de cada um também pesava como um fardo. Como podiam enfrentar seus próprios demônios? Porém, um dia, enquanto planejavam a próxima ação, um segredinho inquietante se apresentou. Lúcia não era apenas uma menina das ruas. Havia mais sobre ela, algo que poderia mudar tudo. Rafael sentiu o coração acelerar. O que seria? Ele estava prestes a descobrir algo que poderia separá-los para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem dar só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nele. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o coração de Rafael pulsava forte, a tensão no ar parecia espessa como neblina. O que Lúcia tinha a revelar podia mudar tudo. Ele a observou, os olhos dela brilhando, mas também carregando sombras. Lúcia, o que você não está me contando? Ele perguntou, um misto de ansiedade e curiosidade no tom. Ela hesitou, a boca aberta como se quisesse falar, mas as palavras pareciam sufocadas. Rafael, eu não sou quem você pensa que sou. A voz dela tremia, e a atmosfera ao redor deles mudou. Era como se o mundo tivesse parado para ouvir apenas a história que ela guardava. Você, o que quer dizer com isso? A pergunta escapuliu dos lábios dele, cada sílaba tingida de preocupação crescente. Enquanto a luz da sala de abrigo balançava, Lúcia respirou fundo, o peito subindo e descendo com a luta interna. Eu sou filha de um dos chefes do tráfico, Rafael. O homem que te atraiu para esse mundo, ele é meu pai. As palavras caíram como uma bomba, ressoando em um silêncio ensurdecedor.
O choque se espalhou pelo rosto de Rafael, e ele não pôde evitar um passo para trás. O botão tímido daquela conexão mágica agora parecia um abismo entre eles. Acha que estou brincando? Olhe para mim. Lúcia continuou, a emoção explodindo em seu peito. Eu sou apenas uma jogada nas mãos dele, uma marionete. Eu nunca quis fazer parte disso, mas não posso simplesmente sair. Ele me prende. A verdade cortante da sua vida passou entre eles como um corte profundo. Rafael não conseguia processar. A compaixão que sentia por Lúcia agora lutava contra a dor da traição. Você está dizendo que o homem que eu quero enfrentar é seu pai? Isso muda tudo. O nó na garganta dele cresceu. As palavras ficaram presas enquanto sua mente girava. Os murmúrios do abrigo pareciam distantes. Lúcia sentiu seu coração disparar. Rafael, por favor, não desista de mim. Eu preciso da sua ajuda. Quero me libertar dele tanto quanto você quer salvar as outras meninas. A sinceridade no olhar dela o atingiu como um raio, mas a confusão ainda o dominava. Então, algo interrompeu o momento. Um estrondo súbito ecoou da porta do abrigo. Gritos ecoaram, acompanhados por passos pesados. A tensão se transformou em pânico. É meu pai! Lúcia gritou, os olhos arregalados. A cor do medo pintada em seu rosto. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ele está fazendo aqui? Ponto. Sua voz era um sussurro tremido, uma urgência crescente. Era uma questão de vida ou morte agora. As flores que tinham significado algo tão bonito estavam agora manchadas pelo horror que cercava a vida de Lúcia. Naquele instante, a porta se abriu e uma figura alta e sombria apareceu. Um homem com um olhar feroz e um sorriso maligno. O pai de Lúcia. Minha querida, onde você está? Ele disse, como se procurasse um brinquedo perdido. Você não deveria estar aqui. Rafael e Lúcia se entreolharam, o universo deles virando de cabeça para baixo. As luzes do abrigo pareciam piscar em desespero. Era uma corrida contra o tempo. Como eles conseguiriam escapar? Como enfrentar um monstro que não era apenas um inimigo, mas o pai de Lúcia? A tensão se intensificou e Rafael sentiu o mundo parar novamente. Ele sabia que a revelação mudou tudo. Uma pergunta permaneceu na mente deles. Eles poderiam se salvar ou isso selaria o destino de Lúcia para sempre? A tensão estava no ar, como um fio prestes a arrebentar. Lúcia e Rafael se entreolharam enquanto o pai dela adentrava o abrigo. A presença dele envolvia tudo com um ar de opressão. O homem olhou para Lúcia primeiro. A expressão confusa em seu rosto revelava o que sentia por ela. Uma mistura de possessão e raiva. O que você está fazendo aqui, minha filha? Ele disparou. A voz era um trovão surdo. No que parecia um instante, Rafael sentiu um impulso feroz. Precisava proteger Lúcia, mas uma voz interna sussurrava que ele também precisava entender. Mas antes que pudesse agir, algo estranho aconteceu. Uma garota apareceu, correndo pela porta ao fundo. Sua presença era como um raio em meio à tempestade. Os olhos dela brilhavam com um desespero que ninguém ali podia ignorar. Socorro! Ele está vindo! Eles vêm! Gritou a menina, com o rosto pálido e suado. O pai de Lúcia virou-se rapidamente para a nova chegada. Seu olhar de predador agora focado em mais uma presa. Quem é você? Ele perguntou. A maldade em seu tom era palpável, como um gelo que se espalhava pelo ambiente. Uma amiga das flores. A garota respirou fundo, quase sem ar, antes de continuar. Eles sabem onde você está, Lúcia. Ele quer fazer algo terrível com você e com todas as meninas. O grito da menina reverberou pelas paredes frias do abrigo, e o choque nas feições de Rafael se aprofundou. Ele olhou para Lúcia, que agora estava paralisada, pálida como uma folha ao vento. Sobre o que essa menina está falando? Ele questionou, a voz tremendo. Neste momento, o pai dela deu um passo à frente. Cale a boca, sua intrusa. Você não sabe com quem está falando. Ele rosnou. A cólera explodia em sua presença. Mas então, algo inesperado aconteceu.
A garota que havia entrado, com um olhar que misturava medo e coragem, apontou para o pai de Lúcia e gritou: "Você não é só um traficante. Você é um espião. Seu pai nunca morreu. Ele só se escondeu. Ele está atrás de você." As palavras cortaram o ar como uma faca. O rosto do homem ficou pálido, como se uma sombra o engolisse. Rafael não entendia. O que significava aquilo? Era um ataque de loucura ou uma revelação? Ele sentiu a tensão aumentar, enquanto Lúcia se virou para o pai, os olhos dela agora brilhando com uma mistura de horror e incredulidade. "Papai, isso é verdade?" A voz de Lúcia tremia. Uma tempestade de emoções refletia em seu olhar. O homem hesitou, e isso foi o suficiente para que o pânico tomasse conta do abrigo. O silêncio foi quebrado pelo som da porta sendo arrombada. Feixes de luz invadiram o espaço, e homens encapuzados entraram, armas em punho, cercando todos ali. Todos no chão. Agora, um deles gritou, e o caos se instalou. O que era um momento de revelação, agora se transformava em uma cena de terror. Rafael puxou Lúcia para mais perto dele, um instinto de proteção pulsando dentro dele. Então, sem aviso, a porta se fechou novamente, prendendo todos dentro. Lúcia estava pálida, segurando a mão de Rafael com uma força inesperada. "Rafael, isso pode ser o fim, ou o começo de algo muito maior. Você precisa saber a verdade." A urgência em sua voz reconhecia a fragilidade do momento. O pai dela olhou para a garota que havia gritado, uma expressão de raiva e medo misturados. "Sua idiota! Você não entende? Se minha vida está em jogo, de nada adiantará correr." Um dos homens encapuzados se aproximou, a voz baixa e firme. "Você não pode proteger ninguém, Lúcia. O que você não sabe pode te matar." Um calafrio percorreu a espinha de todos. O abrigo se tornava uma armadilha e, entre segredos, mentiras e a revelação de um passado obscuro, todos estavam prestes a enfrentar uma verdade devastadora. O pai de Lúcia olhou fixamente para o grupo. "Vocês pensam que estão a salvo? Este cenário pode acabar agora mesmo." Ele fez uma pausa, um sorriso maléfico brotando em seus lábios. "Mas há algo maior em jogo do que vocês imaginam, e eu estou prestes a mostrar." As palavras dele pairaram no ar, carregadas de medo e expectativa. O que estava por vir? E qual era a verdadeira conexão entre eles? Quando a porta se abalou novamente, deixando Lúcia e Rafael no limiar de um novo pesadelo, tudo o que haviam conhecido poderia se tornar apenas um eco distante, e eles poderiam nunca mais voltar a ser quem eram. A tensão estava no ar, como um fio prestes a arrebentar. Lúcia e Rafael se entreolharam enquanto o pai dela adentrava o abrigo. A presença dele envolvia tudo com um ar de opressão. O homem olhou para Lúcia primeiro. A expressão confusa em seu rosto revelava o que sentia por ela, uma mistura de possessão e raiva. "O que você está fazendo aqui, minha filha?" Ele disparou. A voz era um trovão surdo. No que parecia um instante, Rafael sentiu o impulso feroz. Precisava proteger Lúcia, mas uma voz interna sussurrava que ele também precisava entender. Mas antes que pudesse agir, algo estranho aconteceu. A garota que havia entrado, correndo pela porta ao fundo, parecia carregar um peso nas costas. "Socorro! Ele está vindo! Eles vêm!" Você crustou e menina, com o rosto pálido e suado. O pai de Lúcia virou-se rapidamente para a nova chegada, seu olhar de predador. A maldade em seu tom era palpável, como um gelo que se espalhava pelo ambiente. Uma amiga das flores." A garota respirou fundo, quase sem ar, antes de continuar. "Eles sabem onde você está, Lúcia. Ele quer fazer algo terrível com você e com todas as meninas." O grito da menina reverberou pelas paredes frias do abrigo, e o choque nas feições de Rafael se aprofundou. Ele olhou para Lúcia, que agora estava paralisada, pálida como uma folha ao vento. "Sobre o que essa menina está falando?" ele questionou, a voz tremendo. Nesse momento, o pai dela deu um passo à frente. "Cale a boca, sua intrusa! Você não sabe com quem está falando." Ele rosnou,
A cólera explodia em sua presença. Mas então, algo inesperado aconteceu. A garota que havia gritado, com um olhar que misturava medo e coragem, apontou para o pai de Lúcia e gritou: "Você não é só um traficante. Você é um espião. Seu pai nunca morreu. Ele só se escondeu. Ele está atrás de você." As palavras cortaram o ar como uma faca. O rosto do homem ficou pálido, como se uma sombra o engolisse. Rafael não entendia. O que significava aquilo? Era um ataque de loucura ou uma revelação? Ele sentiu a tensão aumentar enquanto Lúcia se virou para o pai, os olhos dela agora brilhando com uma mistura de horror e incredulidade. "Papai, isso é verdade?" A voz de Lúcia tremia, uma tempestade de emoções refletia em seu olhar. O homem hesitou, e isso foi o suficiente para que o pânico tomasse conta do abrigo. O silêncio foi quebrado pelo som da porta sendo arrombada. Feixes de luz invadiram o espaço e homens encapuzados entraram, armas em punho, cercando todos ali. "Todos no chão, agora!" Um deles gritou e o caos se instalou. O que era um momento de revelação, agora se transformava em uma cena de terror. Rafael puxou Lúcia para mais perto dele, um instinto de proteção pulsando dentro dele. Então, sem aviso, a porta se fechou novamente, prendendo todos. Lúcia estava pálida, segurando a mão de Rafael com uma força inesperada. "Rafael, isso pode ser o fim, ou o começo de algo muito maior. Você precisa saber a verdade." A urgência em sua voz reconhecia a fragilidade do momento. O pai dela olhou para a garota que havia gritado, uma expressão de raiva e medo misturados. "Sua idiota! Você não entende? Se a minha vida está em jogo, de nada adiantará correr." Um dos homens encapuzados se aproximou, a voz baixa e firme. "Você não pode proteger ninguém, Lúcia. O que você não sabe pode te matar." Um calafrio percorreu a espinha de todos. O abrigo se tornava uma armadilha, e entre segredos, mentiras e a revelação de um passado obscuro, todos estavam prestes a enfrentar uma verdade devastadora. Mas naquele momento, um estrondo ecoou. A parede do abrigo tremeu e um buraco se formou, como se alguém do lado de fora estivesse fazendo uma investida. Todos se viraram. Nesse instante, uma figura entrou através do buraco. Era uma mulher, usando um traje preto, equipada até os dentes. Com agilidade, ela neutralizou um dos homens encapuzados com um movimento rápido e preciso. "Lúcia! Rafael! Rápido!" ela gritou, com uma familiaridade que fez o coração de Lúcia disparar. "Eu sou sua mãe, querida, e eu voltei para te salvar." O ambiente parou. A revelação atravessou como uma raiada de luz em meio à escuridão. Lúcia caiu em silêncio, deixando escapar a mão de Rafael como se um choque a tivesse atravessado. "Mamãe, você está viva?" As palavras dela reverberaram como um eco distante. O pai, que até então estava gritando e ameaçando, congelou, seu olhar agora cheio de algo que parecia ser medo. A mulher encarou o homem, e a tensão entre eles parecia espessa. "Eu não vim para você, eu vim por ela." A mente de Rafael girava. Tudo o que ele pensava saber sobre Lúcia estava agora em questão. Quem ela realmente era, e o que isso significava para eles. Naquele instante, o abrigo não era apenas um refúgio. Era o centro de uma tempestade familiar intrincada e cheia de segredos. "Vem, Lúcia! Temos que sair!" A voz da mulher a puxou de volta à realidade, mas o choque a mantinha paralisada. O pai dela, prestes a se debater, parecia prestes a implodir de fúria. "Você não vai a lugar nenhum, Lúcia!" O caos renascia. Os homens faziam movimentos. A tensão explodia outra vez. O que ocorreria a seguir? Lúcia poderia aceitar essa nova verdade? E mais importante, quem era realmente essa mulher que se dizia sua mãe? A vida deles estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. A tensão estava no ar, como um fio prestes a arrebentar. Lúcia estava paralisada, segurando a mão de Rafael com uma força inesperada. "Mamãe,
Você está viva? A incredulidade no tom dela reverberava no ambiente, enquanto o pai de Lúcia congelava, choque estampado em seu rosto. A mulher, com um olhar determinado, estava prestes a falar, quando de repente lances de luz cortaram o abrigo. Era como um sinal de alerta. O pai de Lúcia, sem mais delongas, soltou um grito feroz. Saia daqui, Lúcia! Você não sabe o que está fazendo! Sua voz transbordava fúria, e a ameaça pairava no ar como uma nuvem pesada. Mas antes que pudesse se mover, um estrondo ecoou. A porta de fundo explodiu em pedaços. Uma onda de som e destroços empurrou todos para trás, e a figura de um homem surgiu da fumaça. Ele tinha uma tatuagem no pescoço, um símbolo que Lúcia reconhecia. Era Julian, o homem que sempre observava nas sombras, o braço direito de seu pai. Vim buscar o que é meu, Julian gritou, com os olhos inflamados de raiva. A energia da sala mudou instantaneamente e a atmosfera se tornava um campo de batalha iminente. A mulher se colocou à frente de Lúcia, o olhar preenchido de coragem e determinação. Você não vai levar minha filha. Rafael olhou para Lúcia e seu coração disparou. Tanta confusão. Lúcia, quem é ele? O que está acontecendo? A voz dele tremia, misturando medo e urgência. A verdade que Lúcia estava prestes a revelar parecia estar se dissipando no ar, à mercê de uma nova ameaça. Ele sabe onde está o meu pai. Ou melhor, onde ele estava. Lúcia disse, a voz baixa, quase abafada pela intensidade do momento. Julian e meu pai não apenas estavam envolvidos com o tráfico. Eles eram parte de algo muito maior. Calha a boca, Julian rosnou, avançando um passo. Mas então, uma sombra mudou o foco. Uma terceira figura entrou no abrigo, e a atenção de todos se virou para ela. Era uma jovem, com um olhar que transparecia sabedoria e dor. Não, vocês não entendem. O pai dela não desapareceu. Ele fez um acordo. A jovem falou com uma firmeza que fez todos hesitarem. Ele está dentro. Ele fez um pacto sombrio. E agora a vida de todas as adolescentes, não só a de Lúcia, estão em risco. As palavras dela eram como um soco no estômago. Lúcia olhou para a mulher que se dizia mãe, depois para seu pai e por fim para Rafael. Um pacto? A confusão foi substituída por pânico quando ela se deu conta do que estava em jogo. A revelação pesava como uma âncora, mergulhando-os em um mar de incertezas. Julian parecia perder o controle, avançando com raiva. Vocês não vão impedir o que já começou. O plano está em andamento, e nada vai detê-los agora. Nada. Ao dizer isso, ele levantou uma arma, e o tempo parecia parar. Acha que estou aqui apenas para salvá-la? Estou aqui para garantir que esse legado continue. A jovem gritou, enquanto a tensão se rompendo como um fio esticado demais. Rafael sentiu seu corpo se mover por conta própria, cercando os dois com Lúcia a seu lado. Não, nós não vamos deixar isso acontecer, ele gritou, ciente de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Foi então que, em um lampejo de luz, o chão sob seus pés começou a tremer e fissuras se abriram. O abrigo estava desmoronando e a realidade gritando que nada seria como antes. O que a jovem sabia? O que realmente significava esse pacto? E mais importante, quem estava pronto para ser sacrificado neste jogo de sombras? Assim, eles ficaram ali, olhos arregalados, enquanto valas profundas se abriam e a escuridão os cercava. O verdadeiro caos estava apenas começando, e só o tempo diria se poderiam se salvar antes que tudo fosse consumido. A tensão estava no ar, como um fio prestes a arrebentar. Lúcia estava paralisada, segurando a mão de Rafael com uma força inesperada. Mamãe, você está viva? A incredulidade era palpável e o choque a mantinha à beira de um colapso. A mulher diante deles, com um olhar intenso, parecia pronta para se explicar. Mas a tensão aumentava. O pai de Lúcia, que ficou imóvel por instantes, recuperou-se e soltou um grito feroz. Saia daqui, Lúcia! Você não sabe o que está fazendo! A raiva explodia na voz dele.
Ele estava prestes a descer a ladeira do desespero, mas então o chão sob eles começou a tremer ainda mais. Rafael olhou fixamente para a mulher que alegava ser a mãe de Lúcia. Você é real? A duvidar da sanidade, ele mal conseguia articular as palavras. Um estalo no fundo da sala interrompeu seus pensamentos. A parede tremeu, e fissuras se abriram como se a estrutura do abrigo estivesse desmoronando. Um frio intenso invadiu o ar. Não, não pode ser! Julian gritou, seu semblante se distorcendo em pânico. Ele não deveria estar aqui. Não agora! Nesse instante, o que parecia ser apenas um abrigo tornou-se um verdadeiro campo de batalha. A mulher que dizia ser mãe de Lúcia ergueu os braços. Lúcia, precisamos ir agora! Mas Lúcia ainda estava em choque, os olhos fixos no pai. Papai, o que está acontecendo? O que você escondia de mim? Ele hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. Você não entende. Ele não está morto. Ele está atrás de você. Quando você nasceu, eu fiz um acordo para protegê-la. E agora tudo está se desfazendo. A confissão dele era como uma flecha perfurando o ar pesado com erros do passado. Mas antes que alguém pudesse reagir, um grito ecoou. Socorro! Eles estão vindo! Foi a mesma garota que havia aparecido antes. Ela agora estava em estado de pânico, e as palavras dela vieram como marteladas. Julian está buscando o pai dela. E ele vai levar todas nós. A mulher que se dizia mãe de Lúcia olhou para a garota, seu olhar agora cheio de preocupação. Você sabe quem ele é? A resposta da jovem não foi apenas um eco, era uma bomba. Ele quer o legado de seu pai, e você, Lúcia, pode ser a chave. Rafael se sentiu tonto. O que estava acontecendo? Quem é essa pessoa? Ele perguntou, buscando entendimento entre o caos. Lúcia, sem soltar a mão dele, olhou para a mãe. O que está acontecendo? Você não pode imaginar as consequências do pacto que seu pai fez. Ele está em perigo. E você vai ter que tomar uma decisão. Um sacrifício pode ser necessário para salvar todas nós. A mulher falava rápido, a urgência cortando suas palavras. E assim, enquanto a sala desmoronava ao redor deles, uma sombra se estendeu e a porta se despedaçou em um estrondo ensurdecedor. Homens armados invadiram o abrigo, suas intenções nubladas em más notícias. Pegamos vocês! Um deles gritou, e o terror se agigantava. O pai de Lúcia, com ou sem escolha, caiu em desespero. Siga-me, Lúcia! Eles não podem saber sobre o seu legado. Mas independente do que ele dizia, uma dúvida profunda se estabelecia na mente de Lúcia. Sabia que não podia confiar plenamente nele, e o medo de perder tudo intensificava seu coração. Nesse momento, uma verdade chocante despontou. A mulher que dizia ser sua mãe não é apenas uma salvadora. Era a chave para um passado cheio de sombras, e o que ela tinha a revelar poderia mudar. Eu sou mais do que apenas sua mãe, Lúcia. Eu sou uma parte da mesma rede que seu pai. E essas palavras, revelando múltiplas facetas de traição e aliança, deixaram todos em estado de choque. Naquele instante de caos e revelações, as portas do passado estavam prestes a se abrir, e o futuro de Lúcia e aqueles ao seu redor se tornava incerto. O que ela escolheria? E o que isso significaria para todos eles diante do avanço da escuridão? A tensão estava no ar, como um fio prestes a arrebentar. Lúcia estava paralisada, segurando a mão de Rafael com uma força inesperada. Mamãe, você está viva? A incredulidade era palpável, e o choque a mantinha à beira de um colapso. A mulher diante deles, com um olhar intenso, parecia pronta para se explicar, mas a tensão aumentava. O pai de Lúcia, que ficou imóvel por instantes, recuperou-se e soltou um grito feroz. Saia daqui, Lúcia! Você não sabe o que está fazendo. A raiva explodia na voz dele. Ele estava prestes a descer a ladeira do desespero, mas então o chão sob eles começou a tremer ainda mais.
Rafael olhou fixamente para a mulher que alegava ser a mãe de Lúcia. Você é real? A duvidar da sanidade, ele mal conseguia articular as palavras. Um estalo no fundo da sala interrompeu seus pensamentos. A parede tremeu e fissuras se abriram como se a estrutura do abrigo estivesse desmoronando. Um frio intenso invadiu o ar. Não pode ser! Julian gritou, seu semblante se distorcendo em pânico. Ele não deveria estar aqui, não agora. Nesse instante, o que parecia ser apenas um abrigo tornou-se um verdadeiro campo de batalha. A mulher que dizia ser mãe de Lúcia ergueu os braços. Lúcia, precisamos ir agora. Mas Lúcia ainda estava em choque, os olhos fixos no pai. Papai, o que está acontecendo? O que você escondia de mim? Ele hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. Você não entende. Ele não está morto. Ele está atrás de você. Quando você nasceu, eu fiz um acordo para protegê-la. E agora tudo está se desfazendo. A confissão dele era como uma flecha, perfurando o ar pesado com erros do passado. Mas antes que alguém pudesse reagir, um grito ecoou. Socorro! Eles estão vindo! Foi a mesma garota que havia aparecido antes. Ela agora estava em estado de pânico, e as palavras dela começam a ser marteladas. Julian está buscando o pai dela, e ele vai levar todas nós. A mulher, que se dizia mãe de Lúcia, olhou para a garota. Seu olhar agora cheio de preocupação. Você sabe quem ele é? A resposta da jovem não foi apenas um eco, era uma bomba. Ele quer o legado de seu pai. E você, Lúcia, pode ser a chave. Rafael se sentiu tonto. O que estava acontecendo? Quem é essa pessoa? Ele perguntou, buscando entendimento entre o caos. Lúcia, sem soltar a mão dele, olhou para a mãe. O que está acontecendo? Lúcia, você não pode imaginar as consequências do pacto que seu pai fez. Ele está em perigo. E você vai ter que tomar uma decisão. Um sacrifício pode ser necessário para salvar todas nós. A mulher falava rápido, a urgência cortando suas palavras. Nesse momento, a porta do abrigo explodiu. A força da explosão atirou todos para trás, e o lugar se encheu de fumaça e destroços. Homens armados invadiram, suas intenções nubladas por sombras. Pegamos vocês, um deles gritou. Lúcia, ainda em choque, olhou para a mulher que se dizia sua mãe. Mãe, o que fazemos agora? Mas antes que a mulher pudesse responder, um brilho relampejou na fumaça e um homem surgiu ao fundo. Ele tinha um olhar familiar que fez o coração de Lúcia disparar. Sou eu, Lúcia. A voz era de uma doçura que a chamava pelo nome. Eu voltei. A figura avançou, quase etérea, até que seus olhos se encontraram com os dela. Era ela, a verdadeira mãe de Lúcia, a que todos acreditavam estar morta. Não, isso não pode ser real. O pai de Lúcia gritou desesperado. Eu te matei. A revelação soou como um punhal ao coração da jovem. O que você fez? A incredulidade e a dor se misturaram na voz dela. As duas mulheres se encararam em silêncio, um universo de emoções entre elas. As palavras flutuavam, mas o caos do abrigo não permitia que nada fosse dito. Você não entende. Ele está manipulado. A verdadeira mãe de Lúcia começou a explicar, mas o pai dela estava fora de si. Você é uma traidora. Eu te tirei da vida dela. Ele avançou, o rosto contorcido pela raiva. Neste momento, Lúcia se pôs entre eles. Chega, a verdade é o que precisamos agora. Mas, enquanto falava, outra explosão fez o abrigo tremer ainda mais. Um ruído ensurdecedor ecoou e as paredes pareciam desmoronar ao redor deles. Enquanto a poeira pairava no ar, Lúcia sentiu um aperto que não sabia explicar. Todo esse tempo, o verdadeiro inimigo tinha estado mais próximo do que pensavam. Olhou para a verdadeira mãe, seus olhos cheios de perguntas não respondidas. O que você sabe? O que realmente aconteceu? As palavras ficaram presas na garganta enquanto a verdadeira mãe olhava para o pai de Lúcia.
e enquanto o chão se partia sob seus pés, uma sombra dançava no horizonte, trazendo uma nova revelação. No instante em que a estrutura finalmente começou a colapsar, Lúcia percebeu algo devastador. Seu legado estava envolvido em uma teia de mentiras que poderiam custar sua vida, ou de todos ao seu redor. Estava claro que o que parecia ser o início da verdade era apenas a ponta de um iceberg aterrador. O que mais estava escondido? Quem poderia ser confiável naquele emaranhado de segredos? O caos em volta crescia, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Lúcia estava com a respiração presa, os olhos fixos na mulher que dizia ser sua mãe. O ambiente ao redor tremia e estava carregado de tensão. O pai, com o rosto contorcido de raiva, pareceu momentaneamente paralisado. Esse era um momento que mudaria tudo, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto a poeira da explosão ainda se assentava, um choque mais profundo estava prestes a acontecer. Você não pode estar viva. Eu te vi morrer. O pai de Lúcia gritou com a voz trêmula, como se estivesse se despedaçando. Uma raiva na forma de um olhar cruzado por desespero. As duas mulheres se encararam. E uma verdade escondida parecia flutuar entre elas, como uma sombra. É preciso acabar com isso, Axel. Eu não vim para brigar. Eu vim para salvar a nossa filha. A mulher ergueu as mãos, mas o pai de Lúcia não a ouviu. Ele já estava à beira de um colapso, entorpecido pela dor do passado. Uma nova onda de explosões ecoou, e o abrigo enrijeceu sob o peso da pressão. Mas no meio do caos, uma figura destacou-se entre as nuvens de fumaça. Era Julian, o braço direito do pai de Lúcia, com uma expressão que misturava desespero e determinação. Eu não deixarei isso acontecer, ele gritou, avançando em direção à verdadeira mãe de Lúcia. Ele está vindo, e não é seu pai. É alguém muito mais perigoso que manipulou tudo. Lúcia sentiu um frio no estômago. Quem? O que você está dizendo? A sua voz soou silenciosa, quase um sussurro. O mundo girava ao seu redor enquanto uma reviravolta aterrorizante surgia. Você não entende as alianças que seu pai fez. Ele não só está envolvido com o tráfico, ele está ligado a uma organização secreta muito mais sinistra, que coloca você e todas as outras em risco. Julian desabafou. Seus olhos estavam arregalados em uma mistura de medo e fervor. Silêncio! O pai de Lúcia gritou, mas a verdade estava se desdobrando como uma tela à frente dela. A mulher que se dizia sua mãe olhou diretamente para Lúcia, e em seus olhos havia um pedido de desculpas e um alerta. Lúcia, você precisa saber. O pacto que seu pai fez envolve sacrifícios. Ele está ao lado de um inimigo que nunca desistirá de você. E eu fiz parte disso. A verdade ecoou e Lúcia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como você pôde? Lúcia gritou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, as palavras lançadas como uma flecha. Mas antes que pudesse processar a dor, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou atrás de Julian, e ele virou-se. Uma porta se abriu com força, e alguém entrou. Era uma figura encapuzada, a face escondida nas sombras. O que está acontecendo aqui? A voz era baixa, mas rangente, como um sussurro ameaçador. Todos congelaram, segurando a respiração enquanto a figura avançava, emanando uma presença que fazia o ar ficar denso. Nesse momento, Lúcia viu algo que a fez gelar. O emblema no peito da figura era conhecido, um símbolo que todas as meninas ausentes usavam como uma marca de pertencimento. Não pode ser, ela balbuciou, enquanto a percepção do horror crescia. O homem encapuzado puxou o capuz para trás, e o rosto que apareceu fez Lúcia tremer. Era alguém que ela conhecia bem. Eu voltei, Lúcia, e dessa vez ninguém pode fugir. O choque foi como um relâmpago, e tudo fez sentido. O verdadeiro plano nunca foi sobre liberdade, era sobre controle. O pai dela,
A mulher que se dizia mãe. Todas as palavras se tornaram uma ilusão, um teatro. Lúcia estava no centro de uma trama mortal, e as consequências a cercavam como sombras. As mãos de Rafael apertaram a dela, mas a conexão parecia desvendar-se em meio ao caos. A verdade era muito mais sombria do que ela poderia imaginar. O que está acontecendo? Você está do lado dele? Ele perguntou. A incredulidade em sua voz era palpável. Não podemos sair daqui. Precisamos lutar! Julian gritou, mas o pânico já havia se instalado. O homem encapuzado fez um gesto. Quando a noite cair, as sombras virão atrás de você, Lúcia. Você é o que eles desejam, e não há como escapar do seu destino. As palavras dele assombraram a sala, criando um burburinho de agonia e desespero. O chão tremia novamente sob seus pés. A realidade estava mudando. No espaço de poucos segundos, as vidas que conheciam agora dependiam de uma linha tênue. Um futuro incerto se abria, e Lúcia, cercada por esses traços escuros, tinha apenas uma escolha: lutar ou ser consumida pela escuridão que aqueles ao seu redor haviam alimentado. Era um momento decisivo, e a pergunta latejava na mente de todos: quem realmente estava do lado dela? E mais importante, quem eram os verdadeiros inimigos no jogo que estavam jogando? Lúcia estava com a respiração presa, os olhos fixos na mulher que dizia ser sua mãe. O ambiente ao redor tremer, e a tensão era palpável. O pai, com o rosto contorcido de raiva, parecia momentaneamente paralisado. Ela trazia uma verdade que podia mudar tudo, e enquanto a poeira da explosão ainda se assentava, um choque mais profundo estava prestes a acontecer. Você não pode estar viva. Eu te vi morrer. O pai de Lúcia gritou, a voz trêmula como se estivesse se despedaçando. As duas mulheres se encararam, e com isso, um silêncio profundo se estabeleceu. É preciso acabar com isso. Axel, eu não vim para brigar. Eu vim para salvar a nossa filha. A mulher ergueu as mãos, mas aquelas palavras pareciam ativar uma fúria ainda maior no pai de Lúcia. Você é uma traidora, gritou ele. Como você pode voltar agora depois de tudo o que aconteceu? Lúcia notou a agitação nos olhos de Julian, que estava cada vez mais nervoso. Ele olhou para a porta, como se esperasse algo, e os músculos de seu corpo estavam tensos, prontos para agir. O chão sob eles começou a tremer novamente, e a estrutura desmoronava. A atmosfera se encheu de tensão. Socorro! Eles estão vindo! Gritou uma nova voz. Era a mesma menina que havia aparecido antes. Ela agora estava em estado de pânico, roupas rasgadas e sujeira no rosto. Ele voltou. Ele está atrás de você, Lúcia. Um arrepio percorreu a espinha de Lúcia. Quem está voltando? Sua voz tremeu. A confusão tomou conta de seu corpo. Julian avançou, bravo. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora. Ele olhou para Lúcia, o desejo de protegê-la quase transbordando de seus olhos. Mas o nome da verdadeira mãe dela ainda ressoava, desafiando o entendimento dela. Mas antes que pudessem reagir, uma figura encapuzada surgiu na entrada. O que era um abrigo seguro agora se parecia com uma armadilha mortal. O homem ergueu o capuz, e Lúcia se congelou no lugar quando viu seu rosto. Não, você não pode estar aqui. As palavras mal saíram de sua boca. Era seu irmão, Miguel, que ela pensava estar desaparecido há anos. Lúcia, eu voltei para você. A voz dele era um misto de alívio e urgência. Mas logo que ele entrou, a consciência da sala mudou. O pai dela o encarou, choque e ódio em seus olhos. Você me traiu! Parem! Gritou a mãe de Lúcia. O desespero intensificou. Miguel, o que você está fazendo aqui? A verdade, mãe, Miguel respondeu. Eu sou uma parte disso, mas não o que você imagina. Ele respirou fundo, seu olhar intenso. A vida de Lúcia e a nossa estão em risco, e é hora de revelar tudo. O pai de Lúcia gritou em resposta, a raiva explodindo.
Você não sabe a que se está se metendo. Ela é minha filha e vocês dois, vocês me traíram. Parem de discutir, Lúcia berrou. Sua voz carregava a força do desespero. As fissuras na parede pareciam aumentar à medida que a tensão crescia. Miguel fez uma pausa, seu olhar fora do lugar enquanto o caos se instalava. A verdade é que o pacto que nosso pai fez vai além do que ele pode controlar. Ele envolve um ser que pode acabar com todos nós se não formos rápidos. Um tremor mais forte fez o chão ranger, e a estrutura começou a desmoronar. O que você está dizendo? Lúcia questionou, sentindo seu mundo girar. A revelação poderia ser a última que eles tinham. Sem aviso, a porta explodiu. Homens armados entraram. Suas intenções não estavam claras, mas um deles se destacou. Ele tinha um emblema que Lúcia reconheceu. O mesmo que estava nas pessoas que a haviam capturado há muito tempo. "Pegamos vocês!" gritaram. Sala se encheu de pânico. O pai de Lúcia estava paralisado, e enquanto os homens se aproximavam, um peso esmagador de realidade caiu sobre ela. Não era apenas o legado dela em jogo, mas algo muito maior e mais sombrio. "Miguel, o que você sabe sobre eles?" Lúcia gritou, as lágrimas escorrendo. "Eu sou parte deles", Miguel revelou, e as palavras cortaram o ar gelado. As expressões de todos mudaram instantaneamente. O choque e a traição estavam claros. "Como assim? Você está dizendo que está com eles?" O pai de Lúcia mal podia acreditar no que ouvia, mas a verdade o atingiu como uma flecha. As explosões continuaram, e a possibilidade de fuga se tornava mais distante. "Eu só queria proteger vocês, mas agora precisamos decidir. Ficar ou lutar, mas o tempo está acabando", Miguel exclamou em desespero. Os olhares se cruzaram. Uma nova realidade clamava por ação. Lúcia sabia que precisava escolher, mas a quem confiar? E antes que pudesse tomar uma decisão, as luzes piscaram e tudo se tornou um borrão. O que realmente estava acontecendo? E mais importante, qual era o papel de Miguel nesta trama sombria? O chão tremia sob os pés de Lúcia, e o ar estava pesado com tensão e medo. Ela olhou para Miguel, seu irmão, com lágrimas nos olhos. "O que você quer dizer com parte deles?" A incredulidade se misturava ao desespero. A verdade parecia estar se desdobrando em um pesadelo sem fim. "Eu não queria que você soubesse assim", Miguel respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente. "Fiz parte do plano para infiltrar e derrubar a organização, mas quando tentei avisá-los, eles me pegaram." Ele olhou com desespero para sua mãe. "Eu só quero proteger você, Lúcia. Você é a única esperança." "Basta!" gritou o pai de Lúcia, seu rosto pálido, mas carregado de fúria. "Essa é uma trapaça. Você não pode confiar nele." Essa palavra ecoou como um trovão no abrigo. O caos estava prestes a entrar em erupção. Antes que qualquer um pudesse reagir, os homens armados avançaram. O ambiente se transformou em um frenesi de gritos e sonoros estrondos. "Para o chão!" gritaram os intrusos, as armas levantadas. O tempo pareceu desacelerar. "Não!" Lúcia gritou, puxando Rafael para um canto. O medo a envolveu como uma nuvem sombria. "Não podemos deixar eles nos pegarem." A adrenalina pulsava nas veias, fazendo seu coração disparar. "Temos que lutar! Essas pessoas não são invencíveis!" Miguel gritou, sua determinação a fazendo sentir um pouco de esperança. As palavras falavam de uma coragem escondida, uma luz em meio à escuridão. "Sigam-me!" disse a mãe de Lúcia, sua voz firme como uma rocha. "Confiem em mim, temos uma saída." O grupo correu atrás dela, lutando contra a maré de homens armados que se aproximavam. Cada passo parecia uma eternidade. O pânico dominava, mas não se deixaram quebrar. Lúcia sentiu a força de Rafael ao seu lado, e isso acendeu uma determinação ferina dentro dela. Eles chegaram a uma porta lateral,
e a mãe de Lúcia empurrou-a com força. O barulho da madeira rangendo ecoou, mas a saída estava ali. Enquanto eles atravessavam a porta, Julian gritou: "O que vocês estão fazendo? Não podem sair! Isso é apenas o começo." "Você não entende o que está em jogo", Miguel retrucou, impulsionado pela urgência. "Precisamos nos unir agora." As sombras do passado e do presente colidiam em um turbilhão de emoções e decisões. Lúcia olhou para trás, sem saber se teria a chance de olhar nos olhos dele novamente. "Sinto muito." Ela gritou. Não significava apenas por ali, mas por todas as verdades não ditas, todas as traições que levavam consigo. O pavor de perder a vida e a liberdade pesava sobre seus ombros. Por fim, eles atravessaram a porta. Ao invés da liberdade, o que encontraram foi uma nova onda de escuridão. Sentiram o peso do mundo sobre eles, enquanto as sombras se aproximavam. No horizonte, o céu estava ao amanhecer, e Lúcia teve a sensação de que a esperança renasceria. Mesmo em meio ao caos. "Estamos juntos nessa", sussurrou Rafael, apertando a mão dela. Ela sorriu, sentindo a força daquele laço. Eles lutariam, iriam descobrir a verdade, e mesmo que o caminho fosse sombrio, decidiriam juntos suas jornadas. O sopro do vento carregava não só a promessa de novas revelações, mas a certeza de que a luta estava longe de acabar. O futuro era incerto, mas eles enfrentariam o desconhecido juntos. Uma família, uma unidade na guerra contra as sombras. E enquanto a jornada ao amanhecer começava, Lúcia não podia deixar de sentir que novos desafios estavam a caminho. O mundo era vasto, repleto de segredos e possibilidades. E o que era verdade se tornara uma questão que queimava nela como um fogo. Até onde eles iriam para descobrir a realidade? Enquanto as imagens do horror se desvaneciam, uma nova meta surgia. Ela não podia escapar da sombra do legado, mas tinha o poder de moldar seu destino. A vida seria um conflito, mas ela sabia que estava pronta. E assim, a história dele se desenrolava, entrelaçada com coragem e amor. E você, meu amigo, que acompanhou essa história até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdo impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.